Amigos, todo mundo sabe que eu gravei um vídeo agora no último fim de semana comentando sobre a onda de ataques que o MBL vem recebendo agora da esquerda, tá? É uma esquerda pró-PT, uma esquerda meio difusa, formada muito por formadores de opinião e militantes. Mas, conforme a gente nota, e o nosso departamento interno de pesquisa e de checagem de informações, e de inteligência, claro, está no Clube MBL, a gente começou a notar que há um determinado padrão na atuação de certas figuras. Felipe Neto, agentes do judiciário e um estranho plano que envolve o Lula, a nomeação para a PGR, aliados no STF e a perseguição a adversários, tá? A gente percebeu que, meio que sem querer, querendo, a gente entrou no olho do furacão do que vem a ser o sistema persecutório que o PT vai utilizar contra os seus adversários para garantir hegemonia nas narrativas nas redes sociais de um lado e da outra, força no Congresso Nacional. Assistam até o fim e compartilhem esse vídeo, porque esse vídeo é bastante importante. Roda a vinheta. Galera, antes de continuar, você entenda um negócio, esse vídeo aqui é feito com informações do Clube MBL, pesquisas feitas pelo Clube MBL, insiders que a gente consegue obter através do Clube MBL. Então, se inscrevam, cara, é R$1 por dia, são R$30 por mês, é o melhor núcleo de informações, documentários, vídeos, material do mais diverso, cara. O Clube MBL justamente permite que o MBL tenha se tornado algo muito mais forte e muito mais sólido que ele jamais foi, tá? Isso muito com base na inteligência e muito menos com base no like, tanto que é um conteúdo exclusivo, não é um conteúdo disponível pra todo mundo. Mas independente disso, tá legal? Esse vídeo aqui é feito com conteúdo do clube. Nós do clube já tínhamos antecipado, tá? Há coisa de uma semana, um fato muito interessante. A ideia de que o Lula vai construir sua governabilidade não mediante sorrisos e cargos fáceis para o centrão no Congresso. E ora, o Lula já entregou muitos cargos e mais do que isso, o Lula já aceitou o orçamento secreto que veio do governo anterior, do governo Bolsonaro, que é conduzido pelo Lira e que ele falou, ok, vai tocando aí. O problema é que os deputados querem ter orçamento secreto, vão receber orçamento secreto e não necessariamente vão votar com o governo. O Congresso ficou super poderoso e o Executivo está super fraco. O governo PT também não soube montar a distribuição de ministérios. Então, como ele não montou uma distribuição de ministérios minimamente eficiente para fazer essa cooptação, que é o que esses caras do Centrão querem, o governo do PT ficou meio manco. E ele tá manco. Mas havia, porém, uma outra estratégia sendo traçada, que é o que a gente contou lá no clube. Que é a ideia de que eles terão desta vez um PGR não com o perfil do Aras, que é um perfil leniente, uma mãe para todos os políticos de Brasília, mas um PGR persecutório, e obviamente persecutório com aqueles que se rebelam contra o governo federal. Ou seja, um PGR ativo. E um PGR que sabe que todo mundo ali, especialmente quem tá no orçamento secreto, que vem a ser justamente as figuras rebeladas do Centrão, tem, vamos dizer, rabos soltos, né? Tem malfeitos ali no universo do orçamento secreto e mesmo coisas pretéritas ali na sua carreira política que podem ser pegos por esse PGR. E aí seria um PGR ativo indo pra cima dessas figuras. Lembrando que o PGR também, para não ser só um cara que fala muito e faz pouco, ele precisa de algum tipo de leniência na Corte Superior, no caso o STF, para poder agir. Em resumo, o STF, que vai ter nomeação do Lula agora, que é o Cristiano Zanin, o advogado dele, atuaria certamente em conjunto com a PGR, pressionando o Centrão para se aproximar do governo, para ser menos rebelde. E esses caras do Centrão, que, enfim, estão lá para ganhar dinheiro, não estão lá para nenhuma grande causa, eles se adequariam às circunstâncias para continuar ganhando dinheiro e dessa vez apoiando o governo Lula. Então a gente já soube e a gente já divulgou pra galera do clube que essa é a estratégia, tá? E por que eu tô falando disso e eu mencionei, enfim, Felipe Neto tá aí na capa? Porque essa estratégia não vai ficar circunscrita à formação de base no Congresso, tá bom? O que eu quero dizer é, houve uma participação, houve certa leniência, muito clara ao longo do governo Bolsonaro, por parte do STF, para não apenas a soltura do Lula, mas por fim da Operação Lava Jato. É possível colocar aqui que há uma espécie de arranjo, tá? Um concerto, que envolve também o STF, que participou em grande medida do fim da Operação Lava Jato e da chegada do Lula ao poder. E o Lula chega ao poder junto com esse alto clero. Eu comentei isso bastante na minha participação no podcast A Deriva, lá com o Petri, então tá lá, assistam, gastem lá suas 3 horas ouvindo que é, enfim, o que eu penso está tudo lá. Em grande medida, esse arranjo passa
necessariamente por certa parceria entre setores do STF e o próprio governo Lula. E estaria aí a cartada do governo Lula para tudo. Tá? Um envolvimento direto deles para a consecução dos seus planos. E muitas coisas isso está rolando. Um exemplo, o STF quer diretamente a regulação das redes sociais. Flávio Dino, ou seja, o governo Lula, também quer a regulação das redes sociais. Então, eles atuam em parceria em diversos temas. E me parece que isso vai continuar acontecendo. Tá? O que o Clube MBL descobriu agora é que, aparentemente, nos corredores de tribunais superiores, roda uma espécie de ideia de que certas figuras seriam guardiões das redes sociais, de boas práticas das redes sociais, tá? E algumas dessas figuras estariam naquele comitê de democracia, redes sociais e tal, que inclui o senhor Felipe Neto. E uma das figuras seria justamente o Felipe Neto. E por que eu tô mencionando ele? Porque, recentemente, quando o MBL foi alvo de uma série de ataques bem sujos, a gente percebeu um padrão. E qual o padrão? Como nós judicializamos o ataque injusto, a resposta desses caras passou a ser: o MBL compra o judiciário está vendido, o judiciário não presta, há problemas no judiciário, tá? O judiciário é conservador. E eu não tô brincando. A Márcia Tiburi fez isso, como você tá vendo aí, tá? Agora mesmo, eu recebi ataques da Sinara Menezes, ela foi reforçada nesses ataques por um jornalista, e esse jornalista menciona literalmente isso, que o MBL está comprando o judiciário. Inúmeras figuras estão colocando nos seus tweets que o MBL, volta a colocar, compra o judiciário e tem influência no judiciário. E o Felipe Neto, veja este tweet que está na tela, se ofereceu para Sinara Menezes para ajudar. O ponto que a gente está juntando aqui é um ponto que não deve ser descartado de forma alguma. Mas me parece que como o MBL é o movimento mais duro e mais incisivo e que obtém mais resultados no enfrentamento ao governo do PT, e 2, como o MBL não é trouxa, ele não fica pedindo golpe de Estado, o MBL não manda as pessoas usarem remédio que não funciona, tá? Ou seja, o MBL não deixa flancos abertos para a atuação do adversário, ele é um adversário mais difícil de ser enfrentado por parte desse governo. Portanto, teses e teorias conspiratórias vão surgir, envolvendo formadores de opinião do campo da esquerda, certos intelectuais especialistas em redes sociais, que serão depois validadas não apenas nesses consensos dentro do governo, como consenso sobre democracia e redes, mas como jornalistas que gostam de ficar colando teses mentirosas, e aí entra gente desonesta do tipo Vera Magalhães, aqueles Pedros Dórias, o MBL tem um discurso de ódio, a alt-right, não sei o quê, com base em nada, e aí eles criam esse consenso mentiroso e isso passa a ser validado por quem? Por tribunais superiores. A gente sabe que tribunais superiores, no caso o STF, tomam decisões absurdas baseadas em falsos consensos criados pela esquerda. Um exemplo, um vereador de Curitiba, Renato Freitas, ele invadiu uma igreja, ainda durante o período da pandemia, com idosos lá dentro. Ele desrespeitou um culto religioso, foi cassado, só que a cassação dele foi derrubada pelo Barroso com base na tese do racismo estrutural. Desde quando o racismo estrutural é uma tese para ser validado pela justiça? Não é, nunca foi, nem deveria ser, mas o Barroso validou, com base nesses consensos. Esses falsos consensos, no caso. Vai ser criada uma série de falsos consensos sobre as redes sociais, especificamente sobre o MBL, para validar perseguição nas cortes superiores. E uma das ideias é justamente assim, como o MBL sabe atuar, e atua muito bem para se defender na justiça, primeira, segunda instância, eles vão tentar derrubar decisões no STJ e no STF. A gente sabe muito bem, como vocês estão vendo aí por conta dessa live, que o Felipe Neto é a figura, é o rosto público de uma aliança que há entre esses formadores de opinião e as próprias cortes superiores. Ele tem trânsito, por exemplo, com o Barroso, e não é pouco o trânsito dele. Então, eu creio que é pra gente ficar ligado que certas narrativas e certas historinhas, que narrativa no fundo é uma historinha, vão ser construídas para perseguir os seus adversários, tendo como base PGR, formadores de opinião, alguns jornalistas e ministros da Suprema Corte. Ou seja, como eu disse, tal qual a PGR vai ser usada para perseguir adversários dentro do Congresso com anuência das Cortes Superiores, formadores de opinião com anuência de cortes superiores vão criar falsos consensos para perseguir adversários políticos. Então vão falar, uma criança, houve um ataque a crianças numa escola, culpa do MBL com o discurso de ódio do não sei o quê. No começo a gente não leva a sério, porque é ridículo, porque não tem base na realidade. Mas a gente sabe muito bem como a esquerda trabalha. E mais, quando eles têm validadores em posições de poder para fazer isso. Isso não vai ficar só no bolsonarismo, isso vai para cima da gente naturalmente, mas novamente, nós não somos burros e nós não somos trouxas. Nós apenas não vamos deixar de atuar no judiciário, como nós vamos denunciar a estratégia. Então gente canalha, gente que joga baixo
como esses espertinhos, que são censores e que têm uma lógica completamente autoritária, que fiquem bastante espertos, bastante ligados, tá? Qualquer movimento deles, a gente vai estar sempre um passo na frente. Esses caras, como eu disse, são assim, autoritários até a última célula do corpo deles, tá? Então eles vão fazer de tudo para, enquanto gritam democracia, 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 instituírem a ditadura, ditadura, ditadura do pensamento, que no fundo é o que esses caras realmente acreditam. Deem like nesse vídeo, porque, enfim, nosso canal tá sempre, né, sendo censurado. Curtam, compartilhem, divulguem e pensem sobre isso. Atentem, tá? Essa guerra tá apenas começando. Esse é o meu recado. Beijos e abraços para todos vocês. Fala pessoal, nós estamos oficialmente na Ucrânia. Aqui é uma rota que a gente está recebendo, inclusive, insumos militares. Ali eu já falei, cara, alguma coisa está muito errada. A gente vai realmente dormir aqui. There is like recruiting center for the Ukraine. Was enemy my country. Já entendeu como é que funciona. Você enche o amado até aqui.